E aí, meus amores? Sou Janaína Alencar e esse aqui é meu canal de cinema. E aí, gente, como é que vocês estão? Embalados aí com a Copa do Mundo? Eu vim aqui falar de Heleno, de 2012. O diretor é o José Henrique Fonseca. Um filmaço com Rodrigo Santoro, Aline Moraes, Otton Bastos. E esse filme, Heleno, fala de um dos jogadores mais marcantes do futebol mundial. Foi um dos primeiros jogadores aí a ser celebridade, ter muita fama, não só dentro de campo, mas fora de campo também. E a história é baseada não só nas vivências de Heleno de Freitas, mas também baseado no livro Nunca Houve um Homem como Heleno, do escritor Marcos Eduardo Neves. O filme ele já começa ali numa cena em que um homem, mastiga pequenos pedaços de recortes de jornais, Esse homem é o próprio Heleno de Freitas. Ele que nasceu em 1920 no estado de Minas Gerais e foi para o Rio de Janeiro muito jovem, para cursar direito. Só que Heleno de Freitas ele tinha uma paixão, era o futebol. E ele acabou se entregando para essa paixão e acabou virando um dos craques mais marcantes aí da década de 40. As pessoas dizem que ele até pertenceu à era pré-Garrincha, o Garrincha que estreou pelo Corinthians em 1966. E Heleno de Freitas era um homem bom de bola e um cara que ficava muito bravo se o time dele não ia bem ou se os seus companheiros individualmente não iam bem também ali na partida. Ele era um cara muito sincero, falava o que vinha à cabeça. Dizem que ele também fazia o que queria. Em uma das passagens do filme a gente pode tentar imaginar como que era essa personalidade do Heleno, quando em uma parte ali do filme, entre tantos diálogos irreverentes que o personagem tem, o Heleno de Freitas solta gols, cinturinhas e Cadillacs. E a gente já sente ali qual era o foco do Heleno na vida pessoal dele. E o filme vai passando e a gente vai vendo o temperamento dele. Ele é um cara que tem problemas com os colegas de clube, tem um relacionamento complicado com a Silvia, que vem a ser a mulher dele na trama. Ele chega a ter até um filho com ela, acaba não dando muita atenção ao garoto. Além dele ter um relacionamento com a Silvia, ele tem um caso também com a cantora Diamantina. E a Silvia, ela é muito bem interpretada pela Aline Moraes e a Diamantina também é muito bem vivida pela Angie Cepeda. Heleno, ao longo da sua vida muito intensa, de festas, da vida badalada que ele tanto gostava, ele acabou adquirindo sífilis. E a maneira como a doença vai sendo apresentada na história é de uma maneira sutil e gradativa em alguns pontos, mas em outros a gente percebe o drama do desenvolvimento da doença não só no corpo, mas na mente do Heleno. E ao longo da trama ali, passado e presente se fundem. Essas cenas elas são alternadas, mas muito bem alternadas de uma maneira que não atrapalha a história. A gente já vai ali percebendo que pode ser as memórias do Heleno enquanto ele tá lá internado. Heleno joga futebol, um dos maiores craques de sua época, mas o foco do filme também não é sobre futebol. E mesmo essa jornada no filme não ganhando tanto palco, Heleno jogou 18 partidas pela seleção brasileira, atuou pelo Vasco, Fluminense, Boca Juniors e o time tão amado Botafogo. Ao longo de sua carreira ele fez 235 jogos e marcou 209 gols, uma média aí de 1 a 2 gols por partida. E mesmo o foco ali do filme não sendo o futebol, mas sendo a vida do Heleno, a vida pessoal dele, tem uma cena muito interessante ali no campo de futebol enquanto ele está jogando pelo Boca Juniors e um dos integrantes o aborda porque ele estava jogando de sobretudo, porque ele não estava aguentando o frio. E aí se percebe que o filme ele não é só um drama, mas ele tem algumas pitadas de comédias ali que o diretor sabe aplicar muito bem no enredo. E pelo que se sabe, ele não se adaptou ao futebol da Argentina e da Colômbia, países aí que ele jogou. Acabou voltando pro Brasil e nessa volta ele foi jogar no Vasco, acabou tendo um mau comportamento no clube e com isso ele acabou ficando fora da Copa de 50 e não realizando o seu grande sonho, que era jogar com a seleção brasileira no Maracanã. E por esse fato também de o filme ele não ser focado no futebol, falando sobre um jogador de futebol, o filme acabou recebendo algumas críticas, mas essas críticas elas nem ganham tanta atenção visto a interpretação do Rodrigo Santoro, que foi sublime, foi impecável. Ele se preparou para o personagem, ele acabou perdendo 5 quilos, ele teve que aprender a jogar futebol também, e além desse enredo maravilhoso, a ambientação e fotografia do filme, tudo baseado nos anos 40, época em que o Heleno de Freitas estava em atividade. O filme foi todo em preto e branco, o diretor optou por fazer dessa forma, e a gente percebe frames, movimentos milimetricamente articulados para trazer toda a história e a atmosfera da época à tona. Bom, para os amantes de futebol, o filme ele fala muito pouco, a gente vê poucas cenas ali sobre futebol. O foco realmente não é o esporte, mas o foco é o que foi o Heleno de Freitas, a personalidade dele, o temperamento dele, um homem que foi além de um mito,
e ousou ser ele mesmo. Algumas curiosidades aí do filme: ele foi produzido pelo Rodrigo Santoro. Dizem aí as pesquisas que Batista também ajudou a produzir o filme, ele acabou investindo por ser torcedor do Botafogo. Copa do Mundo rolando, eu decidi falar sobre cinema aqui, focando nesse filme maravilhoso aí produzido. Aconselho vocês a assistirem e sentirem como que é a atmosfera dessa obra, uma obra muito bonita e muito interessante do cinema nacional. Então é isso, se você já assistiu a obra, se você nunca assistiu, me conta aqui nos comentários, me deixa saber. É isso, gente, um grande beijo. Tchau.